Fala galera do Números de Valores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? 24 de janeiro de 2023. Nesse vídeo aqui vou tratar o diário, o gráfico diário de Magazine Luiza, Via Varejo, Cash 3 e IRB Brasil, tá? Vai ser um vídeo de gráfico diário, então como são 4 ações eu vou tratar de uma maneira mais rápida. Tem o fechamento semanal, tá? Continua com o mesmo raciocínio do fechamento semanal para essas ações, tá? É importante quando fizer a compra no gráfico diário, sempre olhem também os gráficos maiores, tá? Lembrando que é só uma leitura gráfica, não é recomendação, deixo isso muito claro. Tá? Vamos aqui para Magazine Luiza, que é o dos quatro, é o que está com o gráfico mais agradável no momento. A gente teve aqui um fechamento bastante interessante da Magazine Luiza hoje, com alta de 8,66%, fazendo um candle bem bonito aqui aos 4,39. Como a gente já tinha conversado, ela veio trabalhando com esse topo aqui, topo, uma linha que formou também um canal se a gente duplicar, tá certo? E como a gente tinha dito, dentro das nuvens a gente não opera o Ishimoku, tá? Espera para sair ou para cima ou para baixo para pensar, quem sabe tomar uma posição. Tinha também uma linha amarela aqui aritmética, tá? Reforçando a questão da resistência. O ativo fechou acima da nuvem no dia 23. Poderia ter tomado uma posição aqui no dia 24, tá? Já que a gente tem a média atrasada, essa média azul aqui, essa linha azul, já está acima do preço, tá? Mas é interessante que a Chico Span, essa linha aqui do Ishimoku, também saia para cima das nuvens, tá? É a última condição para indicar um movimento mais altista da Magazine Luiza. Ó, reforça que a gente tem também uma EMA aqui, ó, uma média exponencial de 200, mais ou menos na região do 4,68, tá? Que coincide com o topo aqui de alguns movimentos anteriores, tá? Pode sofrer certa resistência na região dos 4,68 e o último topo aqui seria mais ou menos na região dos 5,46, tá, pessoal? Deixa eu até anotado aqui. 5,46. Essa é a condição aqui do diário da Magazine Luiza, o preço já trabalhando acima das nuvens, tá, pessoal? Vamos tratar agora de Via Varejo. Via Varejo, como eu tinha dito, quem assistiu o vídeo de segunda pegou essa informação, não sou eu que estou dizendo, é o gráfico, tá? A gente já tinha mencionado que a Magazine Luiza estava com um gráfico mais agradável que a Via Varejo, né? O preço da Magazine Luiza trabalhando já acima das nuvens. Percebam que a Via Varejo continua com o preço dentro das nuvens, tá, pessoal? Via de regra, o Ishimoku, a gente espera ou o preço sair para cima das nuvens ou para fora. Então a gente segue no aguardo, tá, da Via Varejo. Ou ter um movimento mais altista ou mais baixista. A gente também no vídeo anterior, segunda-feira, marcou algumas regiões importantes de uma possível lateralidade aqui do preço, tá? Reforçada também, ó, com essa linha preta é o ADX cainte, deixando aqui mais, reforçando a ideia que não existe uma tendência, tá? O preço segue lateral, é interessante que a Via Varejo trabalhe então aqui acima dos 2,97 no momento, ou então, ou aqui abaixo, mais ou menos da região dos 2,18, que coincide com esse fundo que a gente marcou aqui mais ou menos dos 2,15, 2,16, tá, pessoal? Seguir atento aqui com a movimentação da Via Varejo, mas sem novidades. Reforço para darem uma olhada no gráfico semanal, que ambas, tanto Magazine como Via, continuam no gráfico semanal, movimento baixista, não tem novidade. Vou trazer agora para vocês aqui a Cash 3, tá? Gráfico diário dela, como a gente já vem conversando há algum tempo, segue sem novidades numa grande lateralidade, tá? Dá para você marcar, interessante o estudo do ativo, sempre que você realizar uma compra na venda, dá uma olhada para trás do gráfico, tá, pessoal? Olha só como esse gráfico segue lateralizado, desde mais ou menos, ele começa em junho de 2022, tá? Marca um fundo em julho, depois ele marca um novo topo em agosto, tá? Aqui, ó, em final de setembro marca o fundo e ele começa zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Não tem uma tendência, tá? O Ishimoku, pessoal, é um indicador que a gente busca operar as tendências, tá? Como a gente vê que tem um fechamento aqui, acima das nuvens, tá? A gente poderia ter tomado uma posição, por exemplo, tá? Aí depois ele fecha, você já estopou. Depois ele vem para cima de novo, mas a gente já deixa marcado esse topo. E ele vem para baixo, então a gente já começa com o próprio Ishimoku em identificar uma possível lateralidade e a gente fica de fora, tá? Reforço a ideia que a gente precisa de algum zigue-zague descendente abaixo desse R$1,01 ou um zigue-zague ascendente, pelo menos aqui acima de uma região mais ou menos de 1,37,
1,40, ou ainda seria melhor ainda vencer esse topo aqui de agosto, tá, pessoal? Percebam que a média exponencial de 200 e a média aritmética, essas amarelas, elas seguem caindo, acelerando a queda das médias, tá? E provavelmente elas vão entrar aqui dentro dessa região da lateralidade, tá? A gente segue no aguardo que as três médias tem um gráfico semanal para a gente analisar também, tá? Quem quiser tem o vídeo dela. Vamos seguir aqui com o IRB Brasil, tá, pessoal? Que hoje teve um movimento mais baixista, né, dessas quatro ações, tá? Conforme também a gente conversou, tá, pessoal? Aqui, importante, o Shimoku, ele tem bons momentos que ele dá, nos fala o que está acontecendo, tá? No gráfico diário, pessoal, o Ishimoku, via de regra, se a gente, por exemplo, se ele fecha abaixo das nuvens, tá? Não tem o que dizer, é a saída, é o último momento que a gente pode ficar comprado no ativo, tá? Mas eu prego sempre um momento assim, um movimento mais conservador. Quando tem um fechamento abaixo dessa média lenta, conforme eu conversei com vocês, no dia 20, talvez um investidor mais prudente teria saído aqui, tá? Na abertura do dia 23. Hoje ele acelera o movimento também, impulsionado por algumas notícias. Quem é acionista da RB Brasil acha interessante também ficar sempre atento às notícias, é um ativo que sempre tem alguma novidade, tá? Então esse movimento pode ter sido impulsionado também por notícias referentes ao ativo, tá? É interessante que ele não feche embaixo das nuvens, tá, pessoal? Para ele não reforçar um possível teste de fundo, tá? Não é recomendação, só estou analisando realmente o Ishimoku. Movimento aqui de atenção, percebam que a média rápida dessa verde, tá quase no encontro da média vinho. O interessante é que ele não cruze também, tá, pessoal? Porque senão ele pode ser considerado um sinal fraco de venda, já que é um sinal de venda acima das nuvens, tá, pessoal? Sigam atentos, tá? Sejam prudentes, tem que realizar sempre, colocar aquele dinheiro que você pode perder na bolsa, diversificar os seus investimentos, tá? E sigam sempre com prudência, lembrando que é só um estudo, eu não faço recomendações, tá? Agradeço a todos os inscritos que estão chegando, todas as pessoas que estão dando feedback para nossas análises, tá? E sempre podem deixar sugestões para eu continuar analisando novos ativos e aqui a gente estudar juntos, tá bom? Muito obrigado e aquele abraço.